um dia, logo depois da ressurreição de Jesus, Jesus aparece para Maria Madalena ali no seu túmulo, ela pensa que é o jardineiro, aquela coisa toda, os discípulos não o veem, mas João e Pedro voltam para falar com os discípulos que eles haviam encontrado, visto que Jesus tinha ressuscitado, não estava no túmulo mais. Maria fica ali chorando, nós falamos sobre isso esses dias, aparece o Senhor Jesus a ela e diz Maria, né? E quando ela chama ela pelo nome, ela reconhece o Senhor Jesus. E aí ela vai também adiante avisar os discípulos. Mas depois que tudo isso aconteceu, a Bíblia vai dizer que no cair da tarde, isso foi na manhã do domingo. Na manhã do domingo. Mas no cair da tarde, os discípulos estavam reunidos num lugar. Vamos na Bíblia para a gente ver. Abre a sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 19. Vamos ler essa história e você vai saber quem é que não estava no culto domingo passado. Você vai lembrar da pessoa que faltou no culto domingo passado. Hoje nós faltamos, tiveram muitas pessoas faltando hoje. Nós estamos com 3 famílias que estão doentes, enfermas nesses dias. Jesus, olha, esse inverno tem sido muito difícil mesmo. E agora está entrando a estação das alergias, né? Quem é alérgico sofre um pouquinho mais. Então te cuida aí, querido. Te cuida. Vamos lá? No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro... Não, querido, vai para o versículo 19, por favor, perdão. Capítulo 20, versículo 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana. Então, ao amanhecer, foram ao sepulcro. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes dos judeus. Por que eles estavam trancados com medo dos líderes? O sepulcro de Jesus estava guardado por soldados romanos. Os judeus, os sacerdotes, pediram ao governo romano soldados que ficassem à porta do templo, do túmulo, para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus, porque havia a promessa de Jesus ressuscitar no terceiro dia. Então, o sacerdote, com medo de que acontecesse algo e os discípulos roubassem o corpo de Jesus e mentissem que ele tinha ressuscitado ou criassem uma história, ele pede aos romanos que coloquem guarda na porta do túmulo. A Bíblia vai dizer que, no Evangelho de Mateus, que quando o anjo apareceu, esses guardas desmaiaram de medo, porque houve como um pequeno terremoto e eles caíram desmaiados de medo. E mais tarde você vai ver o sacerdote combinando com ele, dizendo, olha, se alguém falar que aconteceu alguma coisa, vocês dizem, os discípulos deles vieram aqui, bateram em nós, botaram a gente desmaiado, roubaram o corpo de Jesus e sumiram com ele. Então essa era a conversa. Então os discípulos foram se reunir, Pedro e João, eles viram lá no templo, no túmulo de manhã, que o corpo não estava lá, saíram correndo, foram encontrar os outros discípulos e se reuniram ao entardecer do dia, mas eles estavam com medo, porque eles tinham medo de que os guardas romanos ou que os próprios judeus viessem contra eles. Então eles trancaram a porta. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, surgiu no meio deles, Jesus surgiu no meio deles e disse, a paz seja com vocês. O próximo versículo, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disseram-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, e se de alguns perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Se los retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não... Pastor gosta de dízimo, né? Dízimo. Não, é Dídimo. É Dídimo, gente, por favor. Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo. Tomé provavelmente tinha um irmão gêmeo. Né? Por isso ele chamava de Dídimo, o gêmeo. Naquele tempo já tinha bullying, tá? As pessoas punham apelido nos outros. Né? Você fica aí, ai pastor, colocaram apelido em mim. Fica triste, não, acontece. Não é? Disseram então aos outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, se não puser a mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Ele não estava naquele culto. Põe o cartaz aí, o banner da apresentação, por favor.
A mensagem de hoje é essa: o fator Tomé. O fator Tomé. A fé não é sobre ver, é sobre crer. Cada um de nós aqui já passamos por um momento de Tomé na vida. Quem nunca duvidou? Não é? Quem nunca parou para pensar e falar assim: Jesus, mas será que é assim mesmo? Será que é isso que o pastor está falando? Será que é verdade isso que eu estou lendo? Será que essa história toda que a Bíblia conta, ela é verdadeira? Será que eu posso crer nisso? Todos nós temos esse momento Tomé na vida, esse fator Tomé na vida. Ninguém nunca vai dizer assim: eu criei, sempre criei e nunca duvidei. Tem alguém aí que faz assim, deixa eu ver? Todos nós já passamos por um momento Tomé. E não há nada de errado com isso. Não há nada de errado com isso. Mas, como eu disse, Tomé é aquele cara que não estava na festa, não estava no culto da semana passada. Os discípulos estavam reunidos, o culto estava acontecendo, Jesus chegou lá no meio deles, entrou na casa com a porta trancada. Como é que ele entrou na casa com a porta trancada, gente? Jesus apareceu no meio deles. Agora, Jesus não tem mais um corpo de carne e osso como ele tinha quando caminhava com os seus discípulos. Agora ele tem aquilo que o apóstolo Paulo chama de corpo glorificado. É um corpo em formato físico, mas que já não está preso mais a tempo e matéria. Ele já pode entrar em lugares onde ele não poderia. Ele atravessa por paredes, ele desce dos céus, ele sobe pelas nuvens. Ele não tem mais essa prisão que o nosso corpo nos dá. Não é? Eu preciso de tempo para sair daqui e chegar na tua casa. Não é? Eu preciso de alguma coisa para me locomover até lá. Eu preciso abrir a porta para entrar em algum lugar. Mas Jesus não, ele já tinha um corpo glorificado. Ele já tinha um corpo que não é mais o corpo carnal. É daí que nós dizemos que a carne e o sangue não herdam o reino de céus. Quando você morrer, querido, e você ressuscitar, você não vai para o céu com esse corpinho lindo que você tem aí. Mas como que vai ser então, pastor? Eu vou ficar mais bonito? Eu vou ficar mais esbelto? Eu vou ficar magrinha? Não, você vai ficar com esse mesmo formato aí, mesmo corpinho aí. Mas pastor, eu já tenho 50 e tantos, né, gente? Então eu vou ficar com esse corpo aqui mesmo, não é? Se um crente faleceu com 20 anos, ele vai ter o corpo de 20. Se ele faleceu com 50, vai ter o corpo de 50. Se ele faleceu com 90, ele vai ter o corpo de 90. Só que é um corpo glorificado, que não respeita mais espaço, tempo, não está preso mais a esse tipo de situação. Então Jesus aparece no meio deles. Aparece no meio deles. E eles tocam. Os discípulos tocam em suas mãos, tocam em seu lado. Os discípulos veem, provam que ele é Jesus. E aí eles ficam super animados com aquela situação. Nós vimos o Mestre. Porque até então Pedro e João, eles tinham visto o túmulo vazio, mas eles não tinham visto o Mestre. Maria Madalena, ela volta dizendo: eu vi o Senhor. Mas até então era só ela que tinha visto. E agora eles estão lá dentro da casa pensando assim: meu Deus, o que vai acontecer agora? O corpo de Jesus sumiu, a Maria disse que viu, eu fui lá, eu vi lá os lenços, eu vi tudo, mas não vi corpo, não vi nada, não sabemos o que aconteceu. Lembra que a Bíblia diz que eles ainda não tinham entendido que a Escritura havia se cumprido. Lembra-se? Se você não tem entendimento daquilo que você está buscando, você não vai receber aquilo que Deus está te revelando. Você não vai entender aquilo que Deus está te revelando. Maria buscava um corpo. Ela não buscava um Senhor ressurreto. Mas Maria viu. Ela vai embora com os discípulos. Chega lá, se reúnem todos e fala assim: olha, eu fui lá no túmulo, o túmulo realmente está vazio. A Maria diz: eu vi o Jesus, ele apareceu para mim, ele me chamou pelo nome, eu vi, mas ele não deixou, eu agarrei ele, queria trazer ele para cá, ele disse: Maria, não me segure, eu ainda não fui até o Pai, eu preciso ir ao Pai. Ele não tinha subido aos céus ainda. Ele não tinha subido aos céus. Aí eles se reúnem todos nessa casa agora e estão ali fazendo um culto. Não sei onde estava Tomé, mas Tomé não estava nesse culto. Você já faltou num culto que foi uma benção, depois falaram para você que estava uma benção? Já pensou, irmão, o culto que Jesus apareceu na igreja, você não estava lá? Meu Deus, né? Meu Deus, que arrependimento, que tristeza. Mas por que Tomé faltou desse culto? Por que Tomé não estava reunido com os discípulos? Por que Tomé não estava lá junto com eles? Por que Tomé, depois que ouve dizer
Né? Vamos continuar no texto aqui, por favor. Continuando, o versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos, nós vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, respondeu, se eu não ver as suas mãos, o sinal dos cravos, ali não puser os dedos e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé estava na dúvida, muita dúvida. Mas a dúvida ela não é um problema, querido. A dúvida ela não é... Pastor, eu posso duvidar? Pode, pode. A dúvida, você tem que ver o que você vai fazer com ela. A dúvida ela pode ser uma ponte para você alcançar aquilo que você ainda não crê, ou ela pode se tornar um impedimento para você não crer naquilo que você precisa crer. Entenda isso. Você tem que saber o que você vai fazer dessa dúvida que está no seu coração. Talvez hoje você não tenha dúvida de que Jesus, ele é Deus, de que Jesus é bom, de que Jesus pode visitar a sua vida, pode curar a sua casa, sarar as suas feridas. Mas você tem dúvida do tipo, será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou cumprindo o meu chamado? Será que eu estou vivendo aquilo que Deus prometeu para mim? Será que esta mudança que eu fiz... Quem de nós aqui não chegou nesse país e não pensou assim, meu Deus, por que eu vim para cá? Será que eu tomei a decisão correta? Meu Deus, por que eu não fiquei em casa quietinho, Jesus? Não é assim, a gente tem dúvidas. Tem dúvidas. É comum do ser humano. É comum do ser humano. O problema é que a sua dúvida não pode virar incredulidade. Nós vamos ver no texto daqui a pouco que Jesus não repreende a dúvida de Tomé, ele repreende a incredulidade. Ele chama Tomé e diz assim, encosta aqui, toca aqui na minha mão, toca aqui do meu lado. Ele não diz para Tomé, não duvide. Ele diz para Tomé, não se torne incrédulo. Porque dúvida e incredulidade é diferente. Nós temos que aprender isso. Pastor, então quem não acredita é um incrédulo. Acabou, não tem jeito. Aqui eu falei com uma pessoa, se ela acredita em Deus, ela diz que não, ele é um incrédulo, ele não crê. Agora, quem tem dúvida não quer dizer que não crê. Ele só precisa de alguma prova para crer. Ele precisa de algo mais para crer. Ele está duvidando. Quem duvida não está dando sim e nem não. Ele está no meio do caminho, fala, meu Deus, e agora? Eu aceito ou não aceito? Eu acredito ou não acredito? Então ele está buscando o quê? Prova. Quem tem dúvida está a um passo de concluir a sua fé. Eu tenho dúvidas de que ter vindo para os Estados Unidos foi bom ou não. Ok. Aí você vive por um tempo aqui, você vai trabalhando, você vai fazendo a sua vida e daqui a pouco você diz, não, eu fiz a coisa certa. Eu tomei a decisão correta. Ou você diz, não, eu tomei a decisão errada, estou voltando, como muita gente faz, e volta para casa. Tudo bem, tudo bem. A dúvida aqui não era o problema, ele só precisava de provas para tirar a sua dúvida. O problema é quando a dúvida cria em nós a incredulidade, porque a dúvida é o desejo de chegar a um lugar, chegar a uma noção, chegar a um ponto final. A incredulidade é aquela que diz assim, eu não acredito, nem se eu tocar na mão dele, nem se eu pôr a mão do lado dele, eu não acredito. Essa é a incredulidade, eu não estou disposto a crer. Então, a dúvida ela não é mal para você, querido. Se você ter dúvida, não te faz um cristão melhor, maior ou pior que outros. Faz parte da nossa vida. Então, termos esse fator Tomé de vez em quando na nossa vida, não muda a nossa história. Ao contrário disso, o fator Tomé de ter a dúvida é só um caminho, um passo para que eu possa ir e acrescentar a minha fé. Porque a partir do momento que ele tomou a decisão dizendo, olha, eu só acredito na hora que eu pôr as mãos no furo da mão dele, tocar no lado dele, então eu crerei. Ele não está dizendo nem que eu ponha a mão, mas nem que eu veja, mas nem que eu toque, mas nem que ele fale comigo. De vez em quando a gente não brinca assim? Mas nem que um anjo desce do céu e fala comigo, eu vou acreditar. A gente faz umas palavras bobas de vez em quando, a gente faz umas orações que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Então veja, o fator Tomé, ele está em cada um de nós. Todos nós temos um pouco de Tomé. Dúvidas, medo, hesitações, incertezas, mas o mesmo Jesus que se revelou a ele, também quer se revelar a nós. O cuidado de Jesus com Tomé, Jesus não criticou a dúvida de Tomé. Jesus não deixou ele de lado
porque ele não creu quando ouviu falar. Jesus não deixou de lado. Quem aqui ouviu falar de Jesus e creu no primeiro dia e abandonou tudo e seguiu Jesus assim e não voltou mais para trás? Nem todos nós conseguimos fazer isso. Nem todos nós conseguimos fazer isso. E nem por isso Jesus nos desprezou. Nem por isso Jesus não aceitou a nossa fé ou a nossa dúvida. Mas eu já tive pessoas que eu falei de Jesus para ela muitas e muitas e muitas vezes e ela disse, eu não acredito. Eu não acredito. Isso nós chamamos de incredulidade. O desejo, a opção, a vontade, a decisão de não acreditar. Então, o que você tem no seu coração hoje? Dúvida ou incredulidade? Pastor, eu estou enfermo. Eu até vim aqui na frente hoje receber uma oração. Mas eu não creio que Deus pode me curar. Então, isso é incredulidade, nós precisamos trabalhar isso. Mas, pastor, eu estou enfermo. Eu vim aqui à frente receber uma oração. Mas eu fico na dúvida, será que Jesus pode me curar? Não tem problema nenhum aqui, querido. Não tem problema nenhum aqui. Talvez você precise de uma prova. E aí a prova, de repente, é um irmão do teu lado que diz assim, cara, acredita, porque eu fui curado. Cara, acredita, porque Deus mudou a minha vida. Irmão, acredita, porque Ele tocou no meu casamento. Então, o que nós precisamos aqui é de homens e mulheres que, mesmo diante de uma outra pessoa que está vivendo um fator Tomé na vida dela, alguém que olha para ela e diga assim, mas nós vimos, nós tocamos. Ele estava aqui, nós vimos. Na minha vida, Ele tocou na minha vida, Ele mudou a minha história, Ele mudou meu caminho. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam prontos para olhar para esse Tomé e não dizer, larga a mão de ser bobo, rapaz, você não acredita em... Não, ajuda essa pessoa a acreditar. Ajuda essa pessoa na sua falta de fé. Ajuda essa pessoa nas suas dúvidas. Ter dúvida não é problema. Ter incredulidade é problema. Amém? Você entendeu essa diferença? Então isso faz parte da nossa vida. Mas quando você vai estudar e entender tudo isso, não é? A dúvida ela é questionamento da raça humana. A raça humana sempre duvidou. Sempre duvidou. Tomé, ele por algum motivo naquele dia ele não foi naquele culto. Não é? Eu não sei se ele estava triste com o acontecimento, Jesus morreu, não aconteceu nada, olha, não ressuscitou, não estou sabendo de nada, falaram que ele ia ressuscitar, mas ele não ressuscitou, ele era para ser o nosso rei, ele ia salvar o povo de Israel, e agora já está tudo perdido, já faz 3 dias que ele morreu. Então ele estava com essa dúvida no coração. E de repente ele pensou assim, nem vou no culto hoje. Né? Fui semana passada, mataram Jesus. Né? Fui semana passada, o pastor não me abençoou. Fui semana passada e aquele irmão não falou oi para mim. Né? Fui semana passada lá e não aconteceu nada. Agora que estou na dúvida, agora também não vou. Não perca seu tempo. Pode ser que você falte no melhor culto da sua vida. Pode ser que esse culto que você vai faltar é aquele que Jesus vai aparecer no meio da igreja. No meio da igreja. Eu estou tentando pensar o que Tomé estava pensando. Por que ele não foi naquele culto? Por que ele não foi naquela reunião daquele dia? Se eles estavam sempre juntos, os 12. Talvez porque ele estava triste, estava magoado, estava chateado com alguma situação, estava entristecido com a morte de Jesus e com a ressurreição dele. Ele não tinha ouvido o que os outros discípulos ouviram. Pedro e João chegaram contando para todo mundo, olha, Jesus não estava no túmulo. Daqui a pouco chega Maria e diz assim, olha, eu falei com ele, mas Tomé não estava lá e não participou de nada disso. Então no coração dele havia o quê? Dúvida. Dúvida. Mas não havia incredulidade. Não havia incredulidade. Porque a incredulidade, ela gera uma barreira para aquilo que eu quero crer. E a dúvida, ela gera uma ponte para que eu busque entendimento e passe a ter certeza da minha fé. A dúvida, ela te aproxima de Deus, porque ela te leva à busca. Eu quero acreditar, eu quero crer, eu quero buscar. A dúvida, ela nos aproxima de Deus. Ai, pastor, eu estou com dúvida, eu estou afastado de Deus. Não, querido, você está tentando se aproximar, você só não encontrou o caminho. Você só não encontrou a resposta. Você só não encontrou ainda a prova que você precisa para você chegar nele. Não é? A incredulidade, ela já te afasta de Deus, porque ela diz assim, eu vi, eu toquei, mas eu não acredito. Não acredito. Então a incredulidade nos afasta da presença de Deus. Então, ele não negou Jesus.
Ele não negou que Jesus tinha ressuscitado, ele apenas queria provas. Ele queria provas. Ele disse, se eu tocar, se eu encostar, eu vou crer também. Eu vou crer. Vocês tocaram? Tocaram. Vocês viram? Vocês viram. Então, se eu ver, eu também vou crer. Eu também vou crer. Então, é eu olhar para aquele irmão que está do meu lado e ele falar assim para mim, olha, Deus entrou na minha vida, restaurou meu casamento. Eu digo, o meu está meio bagunçado, mas você tocou no seu casamento? Foi? Foi. Então, se ele tocar no meu, eu vou crer também. Se ele tocar na minha saúde, eu vou crer também. Se ele tocar nas minhas finanças, eu vou crer também. Então, nós precisamos continuar testemunhando daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Há Tomés no meio de nós. Talvez não há Tomé no meio de nós. Mas, como eu disse para vocês, ele tinha um gêmeo. Será que tem o gêmeo dele aqui hoje? Será que o gêmeo de Tomé está aqui? Eu não estou sabendo. Há alguém aqui com dúvida hoje no coração? Não tem problema, querido. Faz parte. A dúvida é parte da nossa jornada de fé. O próprio Jesus depois permitiu que ele tocasse. Sabe o que é maravilhoso nisso? Sabe o que é interessante? Deus não tem medo das nossas perguntas. Quem de nós nunca ficou pensando assim, mas Deus, será que é isso mesmo? Deus, será que vai acontecer? Mas Deus, o Senhor vai fazer? Olha, o Senhor vai... Deus não tem medo das nossas perguntas, querido. Deus não tem medo das nossas perguntas, ele quer ser encontrado nas nossas respostas. Ele quer ser encontrado no meio das nossas respostas. A minha pergunta para você hoje é o quê? O que você está questionando hoje? O que está gerando dúvida no teu coração hoje? O que está tirando a tua paz nesta manhã? Eu quero dizer para você, não esconda de Deus. Não esconda de Deus. Tomé foi enfático. Se eu tocar, eu também vou crer. Ele não escondeu, ele foi sincero. Tenho dúvida, mas se eu tocar, eu também vou crer. Também vou crer. A gente às vezes critica Tomé. Vê aquele irmão que também com falta de fé, você olha para ele, ei, Tomézão! Ei, Tomé! Não está acreditando não, né, irmão? Não está crendo. Não, querido. Não é crítica. Tomé, na verdade, ele nos ensina muita coisa. Ele nos ensina que nós podemos duvidar, mas nós não podemos parar de buscar. Porque ele podia ter dito assim, justo no dia que eu não vou no culto, também não vou mais. Também não vou mais. Justo no meu dia. Volta para casa reclamando, Jesus, eu vou todo domingo no culto. No dia que eu vou, o anjo aparece. Não é? Ele podia ter tomado essa decisão, mas ele falou, não, eu também quero ver. Também quero provar, também quero ter. Veja, a incredulidade, querida, ela paralisa. Ela é espiritual. A incredulidade paralisa. A dúvida nos move. Nos move adiante. Eu quero tocar, eu quero ver, eu quero saber, eu quero entender por que foi. Eu não entendo um texto da Bíblia. Pastor, liga para pastor. Alguns me ligam e dizem, pastor, eu não entendi esse negócio que o senhor pregou domingo. Como é que foi isso aqui? Explica direito. Eu explico, não tem problema. Até aí não tem problema. Porque a dúvida me aproxima de Deus. Agora, a incredulidade me afasta. Nem que você explicar, eu já li 10 vezes a Bíblia. Já ouvi essa explicação 10 vezes, não acredito. Não acredito. Não quero saber. Não vou saber. Jesus diz uma coisa para ele. Volta na Bíblia, por favor. Vamos continuar essa leitura que era interessante. A partir do versículo 26 agora. Isso. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. É uma semana depois. É o próximo domingo. Dessa vez Tomé veio no culto. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. Dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas outra vez. Olha como Deus é maravilhoso. Ele chama, ele leva Tomé no mesmo lugar. Cria as mesmas circunstâncias. Para depois aparecer outra vez e se mostrar somente para Tomé, para que Tomé pudesse tirar as suas dúvidas. Olha a preocupação que Jesus tem comigo e com você, querido. Ele foi naquela reunião, ele precisava ir naquela reunião de novo, ele já foi lá. Ele já foi. Os discípulos todos já sabiam. Os 11 já sabiam. Não são 12, pastor? Era, o Judas se matou. Eram 11. Nesse caso, 10 estavam sabendo. 1, não. 10 estavam sabendo. 1, não. Quantos não estavam sabendo? 10% da turma.
mais 10% da turma foi o suficiente para preocupar o coração de Jesus, para ele dizer: eu preciso encontrar com Tomé. Eu preciso me encontrar com Tomé. Deus caminha em direção daquele que tem as suas dúvidas. O Senhor caminha em direção àqueles que têm no seu coração dúvidas, porque Ele quer sanar as suas dúvidas. Ele quer que você creia. Ele quer que você acompanhe. Vamos lá. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez, olha como a Bíblia é maravilhosa, né? Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Esse versículo aqui parece que é repetição do que nós lemos agora. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Jesus faz tudo igual de novo, só para alcançar o coração de um homem. De um homem. Aí você fica aí pensando: pastor, será que Deus está olhando para mim? Querido, Ele te ama. Ele te ama a ponto de tirar as suas dúvidas, de entrar na sua história, no momento da sua dúvida, no momento da sua incerteza, do momento da sua maior incerteza na vida. Ele entra na sua vida só para dizer para você: eu estou aqui. Eu estou aqui. Não deixe que a sua dúvida se torne incredulidade. Continua o próximo versículo, querida, por favor. Então disse a Tomé. Ele não falou com ninguém. Ele entrou na reunião e não falou com ninguém. Ele chamou Tomé e disse: Tomé, vem cá. Vem cá. Põe o dedo aqui, filho. Veja aqui minhas mãos. Põe a sua mão aqui na marca do meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Jesus falou para ele: não fica cheio de dúvida, não. Jesus falou para ele: cuidado, não se torne, porque incredulidade eu me torno. Eu vou vivendo com dúvida, com dúvida, com dúvida, com dúvida, com dúvida, e eu vou me tornando incrédulo. Então, querido, quando uma dúvida entra no teu coração, deposita ela nos pés do Senhor Jesus. Não viva duvidando. Não viva caminhando com uma dúvida. Ai, pastor, não tenho certeza. Faz 20 anos que eu sou crente, mas estou pensando bem aqui, não sei se é isso que eu quero. Querido, conversa com Deus, fala com Ele, coloque as suas necessidades diante dEle, abra o seu coração para o Senhor, diga, não tenha vergonha. Tomé não teve vergonha de dizer: eu também quero pôr a mão. Vocês puseram? Eu também quero pôr. Vocês tocaram do lado? Se eu não tocar do lado, eu não vou crer. O quê? Deus operou na vida do irmão? Não, tem que operar na minha. Vai ter que operar na minha. Ah, Deus mudou a vida daqui. Vai ter que operar na minha. Não tem problema. Não tem problema. Agora, olha, o Lucas, desculpa, vou usar você de exemplo, né? Conheci o Lucas, era um maluco, doido, mudou de vida, Deus mudou a vida dele, casou, ficou bonito, arrumado, não sei o quê. Você conhece, você sabe de tudo que ele passou, você viveu, você testemunhou. Não é nem mentira. Pastor não mente, glória a Deus. Aí você olha para a vida da pessoa, Deus mudou a vida dela. Era um maluco, era um doido, era um estranho. Não, Lucas, não. Sou eu mesmo. Esse sou eu mesmo. Aí você olha para a vida daquela pessoa, você viu tudo que Deus fez na vida dela. Aí ela olha para você e fala: cara, você precisa ir lá na igreja. Deus vai mudar a sua vida. Deus, você precisa ir lá na reunião da au pair. Né? Você precisa ir lá no churrasco dos homens. Deus vai tocar na sua vida. Você fala assim: não acredito. Não acredito. É incredulidade. Para isso, não tem remédio. Não tem remédio. Por isso que Jesus chama a atenção de Tomé e diz: ele diz, Tomé, não fica duvidando, não. Ele diz: Tomé, não se torne incrédulo. Não se torne incrédulo. Creia. Creia. Porque o incrédulo não crê mais. O duvidoso só está com uma perguntinha a mais para crer. Ele está a um passo de crer com toda certeza. Então, onde nós estamos nessa manhã? Onde nós estamos diante do Senhor nesta manhã? Deus faz tudo igualzinho. Ele entra naquela sala outra vez, ele encontra a porta trancada, mas isso não é problema, tá? Ai, pastor, tantas coisas se passaram na minha vida, meu coração se fechou. Deus não precisa de tranca para entrar na sua vida.
Deus não precisa de chave para entrar no teu coração. Deus não precisa que alguém abra a porta. Deus não precisa de nada. Ele simplesmente aparece dentro. Ele aparece dentro quando você busca, quando você quer crer, quando você quer acreditar, quando você quer encontrar. Ele aparece dentro do teu coração. E aí ele termina dizendo para Tomé o seguinte, versículo 27, logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão aqui do meu lado, põe, não seja incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Porque aí ele creu, irmão. Aí ele falou, nossa, é Jesus mesmo, Senhor meu e Deus meu, é o Senhor que está aqui. Agora os meus olhos se abriram, eu creio completamente. Eu creio completamente. E Jesus diz para ele assim, respondeu-lhe Jesus dizendo, porque me viste, creste? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Bem-aventurados são aqueles que estão aqui na minha frente hoje, que não viram, mas creram. Bem mais bem-aventurado do que Tomé são aqueles que estão aqui hoje, que não viram, mas creram. Creram. Então veja, essa dúvida não passou no nosso coração. Nós às vezes vivemos um momento Tomé, né? Temos esse fator Tomé na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, mas nós não nos deixamos paralisar. A fé que não vê, a fé que não vê, mas crê, ela é bem-aventurada. Ela é maravilhosa. O verdadeiro fator Tomé não é a dúvida, mas é a transformação da dúvida, de uma pessoa em dúvida para um adorador. Ele está ali, se eu não tocar, eu não creio. Mas aí Jesus aparece e diz, toca aqui, põe a mão do meu lado. Quando ele toca e vê, ele se torna um adorador. Ele diz assim, Senhor meu e Deus meu. Ele se torna um adorador. Então, não critique quem tem uma dúvida. Em algum momento ele pode se tornar um grande adorador. Não critique aquele irmão que talvez é mais, nós chamamos de, ele é mais fraco na fé, pastor. Ele não cresceu ainda, ele não alcançou ainda. Calma, ele está no caminho, ele está andando. Seja você o testemunho para ele. Seja você aquele que toma ele do seu lado. E como os discípulos disseram, Tomé, nós vimos o Senhor, nós tocamos na mão dele, nós tocamos do lado dele. Nós vimos o Senhor, Ele entrou na minha vida, Ele mudou meu casamento, Ele mudou a minha história, Ele me tirou da bebida, da droga, Ele me livrou do vício, Ele consertou minha vida, Ele arrumou meus filhos. Continue dando testemunho. Continue falando daquilo que Deus tem feito na sua vida. Deus exalta aqueles que vivem pela fé e não somente pelos sentidos. Agora, a fé, ela não exige, a fé que não exige provas, ela é mais forte do que a fé que depende de sinais. Talvez você está aqui na igreja há algum tempo e está dizendo assim, não, se eu não ver um anjo aparecer aqui, se eu não ver um Jesus aparecer aqui, se eu não ver uma perna crescer, um olho abrir, eu não vou crer. Querido, melhor fé é aquela que não espera ver para crer. Jesus disse isso. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Porque nós podemos crer, porque Jesus é real. Jesus é real. Ele é fiel. Ele continua sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente. Você está pronto para crer sem ver? Você está pronto para crer sem ver, querido? Deus quer levar você a um nível maior. Deus quer levar essa igreja, cada um de nós, a um nível maior de fé, onde a palavra dele basta. E não temos a questão de ter sinais. Eu escuto às vezes de alguns irmãos assim, pastor, ontem eu estava no culto, o culto ontem foi maravilhoso, eu senti assim um negócio. Fé não é sentir, querido. Fé não é sentir, fé é crer. Se eu senti ou não. Pastor, eu não vi Jesus aqui hoje, mas eu creio que ele está aqui. Amém? Amém. Eu creio que ele está aqui. Senão nós estamos falando por vazio. Senão nós estamos falando por vazio. Eu não creio que eu estou falando com vazio. E espero que seu coração também não creia, que você está aí ouvindo para o vazio. Amém? Amém? O Espírito de Deus está aqui. Mas eu não sinto, pastor. Fé não precisa sentir, querido. A fé precisa crer. Crer. Quer dizer que se o Espírito Santo de Deus não entrar em mim, não fazer eu rodar igual eu vejo na televisão,
Os meninos dando cambalhota, né? Os meninos pulando. Outro dia apelidaram um cara de pica-pau, ele correu no meio do culto. Gente, não entra essas coisas na minha cabeça. Correu, tinha uma pilastra no meio da igreja, assim, ele correu, abraçou a pilastra, ficou batendo na cabeça, assim, parecia um pica-pau, desceu um espírito de pica-pau. Só se for o espírito do pica-pau mesmo, porque o de Deus não ia fazer isso, não. Em que lugar da Bíblia você vê o Espírito Santo de Deus descendo numa reunião de crente e fazendo um monte de bagunça e palhaçada? Por que agora, para ser cheio de Espírito Santo, tem que correr, tem que pular, tem que virar cambalhota, tem que fazer uns negócios estranhos, tem que... Cuidado com o que você assiste. Cuidado com a forma que você é doutrinado. Fica na palavra, querido. Fica na palavra. A palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. E ela não mudou. Então, as modas estranhas por aí. Tem umas modas muito estranhas por aí. Muito estranha, muito estranha. Cuidado. Né? O Instagram traz pra gente uns trem doido. Tem uns cultos por aí que é maluco. Você não sabe se é um culto evangélico. Você não sabe se é uma sessão espírita. Você não sabe o que é aquilo lá, ou se é uma roda de pagode. Você não sabe. Você olha e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí eu faço igual o Tomé, eu falo assim, eu estou vendo, mas não estou crendo. Eu estou vendo um trem desse, mas eu não estou crendo. Mas não quero tocar também para ver. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você assiste, cuidado com as pessoas que você segue na internet. A internet hoje virou, né, seguidor, a gente segue isso, segue... Eu sigo um monte de gente, não estou criticando, mas eu filtro as pessoas que eu sigo. Não fico correndo atrás de modinha para cá, modinha para lá. Profetada para cá, profetada para lá. Eu me atenho à palavra. Eu me atenho à palavra de Deus. Todos nós temos um pouco de Tomé, querido. Dúvida, medo, hesitações. Mas se você for estudar a vida de Tomé, depois que o Senhor ele toca nas mãos do Senhor, passado-se algum tempo, você vai estudar a história e entender a vida de Tomé, ele é levado para a Índia. Ele é a primeira pessoa que leva o evangelho para as terras da Índia. E lá ele prega o evangelho. Lá ele converte milhares e milhares de pessoas, a ponto de os brahmas, não é cerveja não, tá? Na Índia tem os brahmas, que são os sacerdotes ali da religião deles, a ponto desses brahmas começarem a persegui-lo e conseguirem, através da justiça, prendê-lo. E ele é condenado à morte por pregar o evangelho. Então não pense que porque você duvida, você é pequeno. A dúvida dele levou ele a lugares maravilhosos. Quem dera eu, nas minhas dúvidas, nas minhas incertezas, fazer metade do que ele fez. Metade do que ele fez. Então não fica com essa ideia, Tomé não foi ruim não. Tomé foi bom. Tomé foi bom. É que tem gente que tem teologia errada e fica falando que Tomé foi ruim. Igualzinho a gente faz com Pedro. Pastor, Pedro não creu, afundou. Filho, mas para afundar ele precisou andar primeiro. Eu já tentei andar em cima da piscina, todas as vezes eu afundei. Não andei nenhuma. Quem nunca botou o pé na piscina? Jesus, eu vou andar. Então a gente fica menosprezando às vezes Pedro, menosprezando Tomé, quando na verdade aquele toque de mão mudou a história dele. A dúvida que ele tinha, quando foi suprida, transformou a sua história. Talvez a dúvida no teu coração nessa manhã. Talvez há incertezas no seu coração nessa manhã. Mas deixa Deus tocar na sua vida. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração e derramar sobre você fé sem medida. Para que você possa crer e a partir do crer, você não mais sofra com as incertezas e com as dúvidas. Deus quer hoje chamar cada um de nós para sairmos da incredulidade
e entrarmos em uma nova dimensão de fé. Uma dimensão de fé que crê, mesmo sem ver, mesmo sem tocar, mesmo sem sentir, mesmo sem enxergar. Coloque diante de Deus nesta manhã as suas dúvidas. E diga como Tomé, Senhor meu e Deus meu. Creia novamente, querido. Confie novamente. Adore novamente. O fator Tomé pode ser o ponto de virada da sua fé. Amém? Vamos ficar de pé todos nós? Vem aqui, você está com dúvida? Toca aqui também, ó. Vamos tocar aqui, olha que benção, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dúvida, querido, é busca. Incredulidade é bloqueio. Tá certo? Dúvida é uma reação natural. A incredulidade ela é construída. A incredulidade é uma caminhada de alguém que vem sustentando uma dúvida há muito tempo e se recusa a crer. Jesus não repreendeu Tomé por duvidar, mas por permanecer na incredulidade, mesmo após a revelação. Por quê? Porque a incredulidade, ela fecha portas. A dúvida constrói pontes, que me levam a atingir os lugares, a fé que eu preciso. A incredulidade fecha a porta, ela isola o coração, ela impede a ação da fé. Talvez Deus já te mostrou tantas coisas e você ainda continua, às vezes, duvidando. Ah, mas em 1954 eu estava num culto e Deus me curou. Mas será que Ele pode me curar de novo? Querido, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou. Aliás, o fato dele não mudar é que nos faz permanecer vivo. Porque ele vai dizer assim para o profeta, porque eu, o Senhor, não mudo. É a causa de vós não sermos consumidos. Porque a minha misericórdia se renova na sua vida toda manhã. Toda manhã. Toda manhã. Toda manhã. Toda manhã. O fato dele ser o mesmo é que não nos consome. O fato dele ainda ser o mesmo. Então, talvez nessa manhã, você precisa tomar uma atitude de fé. Talvez nessa manhã você precisa dizer assim, pastor, eu preciso tocar. Mas se eu tocar, eu vou crer. Eu tenho ouvido aqui nesse culto que Deus tem transformado vidas. Eu conversei com o irmão aqui do lado, que ele me falou de um milagre que aconteceu na vida dele. Eu conversei com aquela irmã, ela me falou da palavra que Deus deu no coração dela. Da forma como ela chegou aqui, a forma como nós estamos hoje. Então, querido, se você está ouvindo testemunhos, se você está ouvindo a palavra, se você está ouvindo o convite e ainda assim há dúvida no teu coração, não tem problema. Mas cuidado com o que você faz com essa dúvida. Ou ela vai ser uma ponte para você alcançar a sua fé, ou ela vai ser um obstáculo que vai te transformar em incredulidade.